Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda lição do mês de agosto com a temática Heróis da Fé aqui na plataforma Discipular Kids. Além da história bíblica que nós iremos focar sobre a promessa de Deus na vida de Abraão, focando na promessa do filho Isaac e até o seu sacrifício, nós preparamos um material extra para o Dia dos Pais e eu quero apresentar para vocês agora. Vamos conhecer. Compartilhar com vocês os arquivos extras que nós liberamos na plataforma para auxiliar você no seu culto especial em comemoração ao Dia dos Pais. O primeiro arquivo que eu quero mostrar é esse banner lindo com o nome Feliz Dia dos Pais. Lembrando para vocês que o arquivo original é este aqui, tamanho A4, mas lá na plataforma você terá o arquivo dividido em PDF e aí você vai cortar e montar. Além do banner, nós temos também esse lindo painel para as famílias registrarem um momento especial com os pais nesse culto que com certeza vai ser muito especial. Mesmo que a sua igreja não faça um culto especial para os pais, vocês podem fazer um momento lá no discipulado, lá na salinha e convidar os pais para registrar as fotos com os filhos. Nós também preparamos para vocês uma coroa para vocês colocarem nas crianças pequenininhas, tá? Eles vão gostar bastante, vai ser muito legal as crianças saindo da salinha ou da igreja com a coroa na cabeça e tem aqui a frase filhos são heranças do Senhor. Nós elaboramos também algumas placas para que os pais possam registrar ali aqueles momentos com os filhos. Nós temos aqui o Te Amo Papai, o melhor pai do mundo, Feliz Dia dos Pais, Super Pai, Te Amo Papai. Espero que vocês gostem bastante desse material. Não compartilhem esse material com grupos de WhatsApp ou terceiros, pois esse material é exclusivo da plataforma Discipular Kids. Você pode compartilhar à vontade com a liderança da sua igreja. E vamos já falar em um assunto polêmico. Não podemos deixar de comemorar o Dia dos Pais. Algumas escolas, alguns partidos políticos, ideológicos estão tentando desconstruir o Dia dos Pais, o Dia das Mães, argumentando dores de crianças que são abandonadas, dores de crianças órfãs e claro, nós nos compadecemos com essas crianças, temos compaixão por essas crianças e nós precisamos trabalhar esse tema com muita sabedoria. Então se lá na tua igreja tem aquela criança que é criada só pela avó, só pela mãe, você vai trabalhar o tema e vai focar na paternidade de Deus, porque esse é um projeto da militância que tenta desconstruir a família tradicional, a família criada por Deus, a família que Deus constituiu. Então precisamos ter muita sabedoria. Então vamos seguindo aqui a nossa aula com a contação da história. Vamos lá. Na contação da história, o valor ou princípio, confiança em Deus. O memorizando Gênesis 15:5 e a base bíblica Gênesis do capítulo 12 ao capítulo 22. Então, professor, faça a leitura desses capítulos para que você não perca um só detalhe dessa história. Lembrando que aqui nós temos a história resumida, mas você deve ler para ter conhecimento de cada detalhe da história, para que você não fique lá em saias justas quando as crianças fazem perguntas e vocês sabem que elas fazem. E o memorizando diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Então nós sabemos que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu irei te mostrar. Então a história de Abraão, a gente já começa falando de fé, de obediência. Abraão, pai das nações, pai da fé, tudo isso, todas essas características são ligadas a Abraão. Então Abraão escuta a voz de Deus e obedece, e sai do meio da parentela e vai viajando de acordo com aquilo que Deus vai mostrando. Deus disse para ele: eu vou te mostrar a terra. E Abraão segue obedecendo ao Senhor. Ele não saiu para um lugar certo, ele foi para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Olha a fé de Abraão. Certo dia, Abraão escuta uma voz dizendo: Abraão, olha para o céu. Se é que você pode contar as estrelas, conta essas estrelas. Eu irei fazer de você uma grande nação. Um belo dia estava Abraão em sua tenda quando ele recebe a visita de 3 homens. Não eram homens comuns, eram mensageiros do Senhor e a mensagem foi muito clara. Abraão, a tua esposa terá um filho e Deus irá fazer de vocês uma grande nação. A Bíblia diz que a irmã Sara estava ouvindo tudo e o que ela fez? Ela deu uma gargalhada. Como é que eu irei engravidar sendo já uma mulher de idade avançada? Abraão convida aqueles homens para entrar em sua tenda, faz uma bela refeição com aqueles homens e a promessa de Deus vai sendo fortalecida a cada momento. O tempo passou e o menino Isaac nasceu. E Deus estava ali cumprindo a sua promessa. Mas a história não fica apenas nisso. A Bíblia diz que em um determinado momento, Deus fala com Abraão novamente e diz: Abraão,
vai ao monte e prepara um sacrifício para mim. Mas não é qualquer sacrifício. Eu quero como sacrifício o teu filho, o teu único filho. Abraão poderia ter pensado, mas que Deus é esse que promete, cumpre, dá um filho e depois pede novamente? Deus estava ali provando a fé de Abraão. Abraão chama Isaac, prepara todo o material para o sacrifício e caminham. E chegam até o Monte Moriá. E lá Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro? Eu estou vendo tudo aqui, tudo está preparado, mas onde está o cordeiro? E Abraão dá uma resposta poderosa. Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão se prepara, pega o cutelo para oferecer o seu filho em sacrifícios ao Senhor, ele escuta uma voz ordenando que ele não toque no menino. E quando ele olha para o lado, lá está o cordeiro, lá está o animal para o sacrifício. Deus não iria tomar Isaac de Abraão. Deus estava provando Abraão para grandes coisas que iria acontecer. Porque talvez você não saiba, não tenha parado para pensar, e é interessante falar isso para as crianças, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. E lá do fruto de Abraão, lá de Isaac, surgiu quem? Surgiu Jacó. De Jacó surgiu José. E ali surgiram as 12 tribos de Israel. Tudo veio lá de Abraão. Deus é o Deus que fala, que promete e cumpre. Deus sabia quem era Abraão. Deus conhecia os pensamentos de Abraão. E da mesma forma Deus conhece teu pai, tua mãe, tua família. Vamos ministrar sobre a vida das crianças. E assim como Abraão ofereceu Isaac em sacrifício e obedeceu a Deus, Deus ofereceu o seu filho como sacrifício para nós. Porém, não teve nenhum cordeiro para substituir aquele sacrifício na cruz. O sacrifício, ele foi consumado e por isso estamos aqui. Então, nesse Dia dos Pais, nós vamos falar para as crianças sobre promessa, sobre fé, vamos falar para as crianças sobre confiança. Esses são os objetivos, alguns objetivos e princípios e valores para extrair dessa lição. Deus fez de Abraão uma grande nação porque Abraão foi fiel, porque Abraão foi temente, porque Abraão acreditou naquilo que o Senhor lhe falou. E da mesma forma ele vai fazer na tua casa. Então ministre sobre a vida das crianças, ministre sobre a vida delas. Se acaso tem alguém ali que não tem contato com seu pai, que foi abandonado, que perdeu o papai, que o papai já faleceu, mas existe um Pai Celestial que cuida de tudo. Um Pai Celestial que providenciou um cordeiro para o sacrifício de Abraão. Um Pai Celestial que muitas vezes nos prova, nos corrige, nos disciplina, mas que nos ama e está conosco todos os dias, em cada segundo das nossas vidas. Amém? Agora vamos conhecer planejamento dessa lição. Vamos lá. Plano de aula, o objetivo. As crianças aprenderão sobre a fé inabalável de Abraão nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Eles entenderão como a obediência de Abraão às instruções de Deus, inclusive em momentos de grande dificuldade, é um exemplo a ser seguido. As crianças conhecerão a continuidade da promessa de Deus através de Isaac, Rebeca, Jacó e seus 12 filhos. Elas aprenderão sobre a genealogia de Abraão e como sua família desempenhou um papel crucial no plano de Deus para a humanidade. Esses são os objetivos da lição. Materiais necessários vocês já conhecem. Para a ministração da aula, deixamos aqui a dica do hino Nosso Pai, do Abdi Sadai, que vocês podem fazer uma apresentação bem linda e cantar com as crianças e levar esse hino, que é muito lindo, para a contação da história, introduzindo a aula e para receber as crianças lá no seu departamento. O Memorizando, seguimos com o dado da memorização. Se você achar interessante, cria outra dinâmica, não tem problema, mas essa dinâmica é padrão da nossa plataforma, ok? E você pode imprimir esse arquivo grande lá no seu portal, que nós criamos lá um módulo só para o dado da memorização e a caixa da reflexão. E para quem tem dúvidas, o dado da memorização é muito simples para realizar essa dinâmica. Imprime o dado, monta o dado, você vai jogar o dado na posição que caiu o dado. As crianças devem repetir o versículo do Memorizando de acordo com a posição que caiu no dado. Gente, as crianças amam essa dinâmica, amam o dado da memorização, então vale muito a pena fazer essa dinâmica. Para você não ter que imprimir toda semana um dado, imprima o dado e tenta revestir ele com um papelão, com um EVA, e ele vai ficar mais durável. A caixa da reflexão, a mesma coisa. Tem um vídeo lá no portal para você montar a caixa da reflexão.
montagem do dado é a mesma montagem da caixa da reflexão, tá bom? A mesma coisa. Então você usa a caixa da reflexão para levar essas perguntas para a sua sala de aula. Essa é a dinâmica que nós estamos aqui sempre falando para vocês. Encerre a sua aula fazendo essa dinâmica. As crianças vão conversar, os pré-adolescentes, adolescentes gostam muito de conversar, e você leva um brinde aí, alguma coisa para dar para as crianças, para os alunos que participarem dessa dinâmica, para ter a atenção deles. E pode ter certeza que com o passar dos dias você nem vai precisar levar nenhum brinde, nenhuma premiação, porque eles já estarão acostumados. E essa é uma dinâmica onde você vai ouvir a sua criança, o seu aluno, para trabalhar as dores da sua criança, para trabalhar o que eles precisam, para trabalhar as situações que vão surgir muitas. E aí nós deixamos aqui as 4 perguntas, tem o cartãozinho também de cada pergunta para você cortar e colocar dentro da caixa. A criança vai retirar o cartão, vai ler a pergunta, vai responder, e você vai passando ali a oportunidade para outras pessoas falarem também. Então nós deixamos aqui 4 perguntas baseadas na lição, trazendo aqui uma reflexão para a vida atual das crianças, e deixamos também uma resposta aí para ajudar e auxiliar o professor a desenvolver esse debate, ok? Esse é o plano de aula dessa lição, e agora nós vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Aqui nas atividades deixamos sempre o roteiro, porque algumas crianças não têm Bíblia. Então deixamos aqui uma pintura no estilo Bob Goods, de Sara e Abraão, uma outra pintura que é o sacrifício de Isaac, ali quando Abraão olha para o lado e vê o cordeiro, bem legal para as crianças menores colorir. Deixamos aqui uma atividade de artesanato, você clicando aqui onde tem explicação da atividade. Quando você clicar, você será direcionado para o vídeo explicativo da atividade. E aqui um labirinto para as crianças menores, e uma outra atividade artesanal que é a tenda em 3D de Abraão, que é bem simples para fazer. Você pode seguir aqui o passo a passo. Lembrando que essa página aqui não é para você imprimir para a criançada. Esse passo a passo é para o professor. Você vai imprimir para as crianças só realmente a atividade para elas realizarem aí o artesanato. Deixamos uma outra atividade que conta a jornada de Abraão. Seria interessante que você usasse esse material com as crianças maiores, crianças que já sabem ler e escrever. E é exatamente aonde o discipulado deve atuar. As crianças pesquisarem referências bíblicas, lerem e interpretar o texto. E por último, deixamos aqui o caça-palavras, que as crianças gostam bastante. A minha dica é que você, professor, antes de levar qualquer atividade, faça em casa e leve pronto para sua aula. Se é de artesanato, já leve a tenda pronta, montada, e mostre para as crianças. Crianças, nós vamos montar essa tenda. Elas vão ficar empolgadas. Se é o caça-palavras, nem sempre deixamos aqui as respostas do caça-palavras, mas você, professor, faça o caça-palavras antes de levar para sua aula, para que você chegue lá e já tenha as atividades respondidas para auxiliar as crianças e para facilitar também o seu trabalho. Que o Mason, porque o senhor não deixa as respostas do caça-palavras? Porque alguns caça-palavras a gente não consegue gerar as respostas. Eu gero tudo isso em sites automáticos. Nós colocamos as palavras no site e o site gera o caça-palavras. E às vezes eles não geram a resposta. Mas eu verifico aqui e tá tudo certinho. Então assim, você que é professor deve resolver a atividade antes, seja caça-palavras, seja palavra cruzada, seja para completar, seja um artesanato, seja o que for, você precisa levar esse material já pronto para sua sala, ok? Mas claro, para facilitar a vida de vocês, sempre que possível estaremos deixando as respostas das atividades, mas é interessante que você veja antes, porque alguns professores confiam que o material da plataforma já está pronto. Então tem professor que baixa esse material no domingo, praticamente na hora de ir para a igreja, ou seja, esse professor não se preparou. Então você precisa se preparar, você precisa fazer a sua parte. Ok, a plataforma é um produto, você pagou, sim, mas a Discipular Kids, vocês sabem, gente, é mais que um produto. Aqui é uma comunidade de tias e tios, evangelistas de crianças que amam o Ministério Infantil. Estamos unidos em um só propósito. Então você, professor, pode pegar a plataforma mais perfeita, o material mais perfeito, o recurso mais perfeito. Mas se você não tira um tempo para se preparar, pode ter certeza, os imprevistos vão acontecer e não será muito legal. Aqueles que se preparam ainda têm que lidar com imprevistos, e imagina aqueles que não se preparam. Então se você tem uma semana inteira para se preparar, por que não se preparar? Por mais que você tenha suas ocupações, tem uma galera jovem, que universitários, estudantes, que trabalham, que o tempo é apertado, ok. Mas tenho certeza que você todos os dias olha o seu WhatsApp, você olha o seu Instagram, você assiste vídeos, você assiste memes. Então esse tempo pode sim ser separado 10, 15, 20 minutos para se preparar, ok? É isso, gente, é uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Receba aí no nome de Jesus. Você que coordena a equipe, que lidera a equipe, tem que levar essa mensagem pro pessoal e compartilhar essas videoaulas também. Nós gravamos essas videoaulas na intenção de auxiliar, de ajudar. E tem pessoas
que vai lá, vê a videoaula, baixa os arquivos, não assiste a videoaula, aí não entende a atividade, não entende a história, não vê que tem um visual. Então assim, você muitas das vezes está perdendo recursos porque você não para aí um tempo para se preparar, ok? Então pessoal, por hoje é só. Se você ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, clica aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo, deixa o like. E se você quer se tornar assinante da nossa plataforma para ter acesso a mais de 130 lições que já estão disponíveis no portal e ter acesso durante um ano, clica no link que está na descrição desse vídeo. E se você quer comprar temas de histórias bíblicas individual, venha conhecer o nosso site de vendas. O link do nosso site está aqui também na descrição desse vídeo. Lá nós temos diversos temas: paternidade, crianças cheias do Espírito Santo, crianças vivendo em santidade, sentimentos e emoções. Já está liberado lá no site para você trabalhar no Setembro Amarelo, mês que vem. E tem histórias individuais. Uma super novidade que é o lançamento da história de Jó, a fidelidade de Jó. Essa lição tá bombando no nosso site. Nós disponibilizamos os visuais para data show, para impressão, visuais para você imprimir no tecido em círculo e o livro 3D dessa história. Os visuais estão lindos e você pode conferir tudo isso no nosso site de vendas. Por aqui encerramos a nossa aula e até semana que vem, onde nós iremos trabalhar o tema Josué. Deus abençoe vocês e até lá!